Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos de processo penal hoje, vamos de provas no processo penal. É a nossa terceira aula a respeito disso. Se você quiser assistir as nossas duas outras, a primeira aula já está, a primeira e a segunda já estão aqui no YouTube. Fique à vontade e assista para você aprofundar nessa matéria, que inclusive que é muito importante para a vida prática, inclusive para os concursos públicos e exame de ordem. Eu abro a questão sempre, aliás, antes disso, saudando nossos amigos da mentoria, nossos alunos da mentoria, um abraço e vamos para cima. Sempre com uma questão inicial, vamos abrir a questão da seguinte forma. 2019 FGV. Caio, técnico de notificações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, compareceu à residência de Lúcia para entregar uma notificação para comparecer ao Ministério Público para oitiva em procedimento em que se investigava a prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando estava no local, Caio foi surpreendido por presenciar o exato momento em que Mateus, marido de Lúcia, desferia golpes contra a cabeça da esposa, causando-lhes lesões graves. Vizinhos informaram o ocorrido a policiais que realizaram a prisão do autor do fato. Mateus foi denunciado pela prática de crime de lesão corporal grave praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 6 anos de reclusão. Foram arroladas na denúncia pelo Ministério Público 8 testemunhas de acusação, inclusive Caio, além da vítima Lúcia, que continuava convivendo com o denunciado. Com base apenas nas informações expostas, é correto afirmar que, letra A, não poderia o Ministério Público ouvir todas as testemunhas enroladas, tendo em vista que Lúcia deveria ser computada no número máximo de testemunhas a serem incluídas no rol oferecidos quanto da denúncia. Letra B, poderá Caio ser obrigado a prestar declarações, mas não será afirmado o compromisso de dizer a verdade, uma vez que só teve conhecimento dos fatos quando exercia sua função pública. Letra C. Poderá Caio ser obrigado a prestar declarações e será afirmado o compromisso de dizer a verdade, devendo sua oitiva ser realizada antes da testemunha de defesa. Letra D. Não poderá Caio ser obrigado a prestar declarações, tendo em vista que só teve conhecimento dos fatos no exercício de sua função. Letra E. Poderá Lúcia se recusar a depor, mas, uma vez aceitando prestar declarações, será afirmado o compromisso de dizer a verdade. Pergunta boa, né? Uma pergunta muito boa que trata praticamente da prova testemunhal, ok? Então, já sem muitas delongas, vamos tratar da prova testemunhal, ok? E as demais provas que compõem essa aula. Vamos lá. Da prova testemunhal, primeiro temos que saber qual é o conceito de testemunha. Testemunha é a pessoa física distinta dos sujeitos processuais, chamada a juízo para prestar informações sobre fatos relacionados à infração, mediante de assunção de compromisso de dizer a verdade. Então, a testemunha é uma terceira pessoa. Ela não é autora do crime e não é vítima do crime, ok? É aquela que teve conhecimento dos fatos, sem informações relacionadas ao fato e vem ajudar a justiça a esclarecer. Quem pode ser testemunha? Meus amigos, no processo penal, em regra, toda pessoa pode ser testemunha. O artigo 202 do CPP é muito claro, sem que exija qualquer qualidade ou requisito para que a pessoa seja ouvida nessa condição de testemunha. É inadmissível, portanto, que se interdite a possibilidade de alguém testemunhar em razão de condição ou qualidade pessoal, como a profissão ou função ou grau de escolaridade, a capacidade intelectual e até condição social. Então, é livre quanto a isso, não pode ter nenhum impedimento. Essa é a nossa regra geral. Até mesmo uma criança e portadores de doenças e pessoas com deficiência ou incapacidade mental podem testemunhar, viu, gente? Podem. Aí incumbindo ao juiz estabelecer o valor devido às suas palavras, tá? Entendemos isso? Até uma criança pode testemunhar? Pode. Mas é claro, nós vamos entender que em algumas situações não será prestado compromisso. Mas o testemunho é dado, ok? Qual a lei que estabelece normas de organização
e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunha. É a Lei 9.807 de 99, tá? Essa Lei 9.807, ela trata do programa de proteção a vítimas e testemunhas. Bacana? Qual é a classificação doutrinária? Eu vou repetir, doutrinária de testemunhas. Se é doutrinária, gente, tem variações, tá? Mas vira e mexe, o examinador, eu utilizei uma classificação que eu vejo sempre em prova. Então, por isso que vamos traduzir alguns nomes, algumas nomenclaturas que você pode encontrar em prova e levar você a confundir. Vamos lá. Primeiro, testemunha direta. Testemunhas diretas são aquelas que presenciaram o fato. Professor, essas são chamadas testemunhas oculares, aquelas que viram? Sim, posso dizer que são as chamadas oculares. Testemunhas indiretas são aquelas que souberam dos fatos por intermédio de outrem, sendo entanto ter presenciado. Eu vi, né? Eu vi falar, fulano de tal me contou, ok? São chamadas indiretas. Já as testemunhas próprias são aquelas que prestam depoimento sobre fato apurado no processo. E já as impróprias são aquelas que prestam depoimento sobre um ato do processo, como, por exemplo, pessoas que presenciaram o interrogatório policial do acusado, tá? São chamadas a juízo para atestar a regularidade do ato. Então, na verdade, essas indiretas são pessoas que vão testemunhar algum ato processual, interrogatório do policial, interrogatório policial do acusado, né? Se ele se recusar a assinar algum documento, mas isso aí também eles chamam isso de testemunhas fedatárias, vou falar agora sobre isso, ok? Testemunhas numéricas ou numerárias são aquelas que são arroladas pelas partes de acordo com o limite procedimental e prestam compromisso. Testemunhas extranumerárias ou judiciais são aquelas que são ouvidas pelo juiz e não entram nessa lista apontada pelas partes. Testemunhas referidas, aqui não vamos usar muito, está no artigo 209, parágrafo 1º. Testemunha referida são aquelas que, embora não foram arroladas, não estão na lista para ser ouvidas. Elas são ouvidas por determinação judicial em razão de outras testemunhas terem feito referência a ela. Olha, eu não ouvi direito o tiro, mas o Pedro estava ali vendendo com um carrinho de pipoca, estava ali perto e viu tudo. Aí veio outra testemunha. O tiro, eu não sei se foi, como é que foi esse tiro, mas eu sei que o Pedro, ele estava ali pertinho vendendo pipoca. Pronto, o juiz fala, quem é esse Pedro pipoqueiro? Quero falar com ele. Ok? E são testemunhas referidas. As testemunhas referidas é testemunha do juiz. Testemunha do juiz não entra na conta, viu? Fica esperto. Testemunha do juiz não entra na conta. O que é não entrar na conta? Você vai ver que tem limite para as partes apresentar testemunho. Testemunhas referidas, elas não entram na conta, beleza? Porque o juiz não tem limitação não tem limitação de testemunha. Ele pode colocar quantas testemunhas que ele achar interessante para poder esclarecer o fato. Mas as partes possuem número limitado de testemunhas. Testemunhas fedatárias, como eu disse, são aquelas que presenciam a leitura do auto de prisão em flagrante, tá? Auto de prisão em flagrante para alguns atos também, tipo cumprimento do mandato de busca e apreensão. Aí no final precisa de 2 pessoas que acompanharam. Aí são chamadas também de fedatárias. Informantes ou declarantes são as testemunhas que não prestam compromisso legal, tá? Então aquelas testemunhas que não prestam compromisso, elas vão prestar elas vão servir como informante no processo. Bom, quais são as características da prova testemunhal? E é interessante ver as características que ajuda muito a gente entender a prova testemunhal. Porque é muito comum a gente confundir a prova testemunhal com o depoimento da vítima, por exemplo. Ok? Vamos lá. Primeiro momento, a prova testemunhal, uma das características dela é a judicialidade. O que é isso? Só é prova testemunhal aquela colhida perante o juiz competente. Observando, o depoimento prestado em outra ação é trasladada para o processo, é chamada de prova emprestada e ela entra como prova documental, tá? Por exemplo, se eu tenho uma testemunha que é ouvida num outro processo, ela foi ouvida num outro processo, e aí quando começa um processo de estupro, sei lá, foi ouvida essa testemunha sobre determinado réu. E esse réu está respondendo agora no processo de estelionato, ok? Ou então outro processo de estupro, bacana? E essa testemunha primeira que prestou no outro processo morreu. E o juiz precisava ouvir nesse processo novo. Falar, mas ela foi ouvida em outro processo
todo o depoimento dela. Ah, o juiz fala, então eu quero esse testemunho. Só que esse testemunho que entrou lá no processo anterior, que ela prestou ao vivo, digamos assim, o testemunho, ela vai ser transportada para o outro processo, para esse processo atual que o juiz quer juntar no processo, só que ela vai entrar como prova documental e não como prova testemunhal, ok? A diferença disso? Nenhuma, pelo fato que o juiz vai valorar a prova do jeito que ele achar mais interessante. Só que quando ela é transportada de um processo, lá é a prova testemunhal, e vem para cá, quando ela entra no processo aqui, ela entra como prova documental, ok? Isso é chamado de prova emprestada. Olha, gente, judicialidade quer dizer que lá na delegacia... Ah, professor, e quando a testemunha vai na delegacia do fato para investigação criminal? Não é dado o nome de prova testemunhal, porque prova testemunhal, para ser prova, é necessária a dialeticidade, é preciso ampla defesa e contraditório, é preciso que as partes tenham a oportunidade de explorar, questionar a testemunha, beleza? A súmula 591 do STJ, ela reafirma o que eu falei sobre prova emprestada. Fala assim a súmula: é permitida a prova emprestada no processo administrativo, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente, e respeitado o contraditório e ampla defesa, ok? Então, eu posso pegar uma prova emprestada do processo penal e levar para o processo administrativo? Pode, tranquilamente. Outro dado importante é que com o juiz das garantias, mesmo com o juiz das garantias, né, que é aquele juiz que vai tomar conta da fase investigatória, a prova ainda só vai virar prova de verdade quando vier o processo. Ou seja, para o juiz do conhecimento, o juiz vai instruir o processo. Aí ela vira prova de verdade. Então, mesmo com o juiz das garantias, com a implantação do juiz das garantias, que já está no Código de Processo Penal, só que está suspensa a sua efetivação por uma decisão do Supremo, então, nesse caso, hoje e no futuro, o juiz da instrução, ele é o juiz que vai produzir a prova testemunhal, e não o juiz das garantias que está na fase de inquérito. Fase de inquérito não tem prova testemunhal, ok? Propriamente dita. Segundo ponto, outra característica da prova testemunhal é a objetividade, ou seja, a testemunha deve expor os fatos de forma objetiva, sem emitir opiniões pessoais, abstendo de se realizar um juízo de valor, salvo, tá? Cuidado com esse salvo, tá? No 213 tem esse salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Você vai fazer, você que está estudando a nossa mentoria, lá no finalzinho vai ter uma questão que eu coloquei no simulado de hoje, dessa matéria, que vai pegar esse ponto X aqui, que eu acabei de falar aqui, que acabei de ressaltar. Porque então quer dizer, o que significa isso? A testemunha, ela não vai falar assim, o juiz vai perguntar, você viu o fato criminoso? Ah, eu vi. Onde você estava? Ah, eu estava saindo da minha escola quando eu vi o fulano de tal descendo da moto, correu até a farmácia e disparou os 3 tiros contra a sua ex-esposa. Tá, pronto. O juiz fala, beleza, obrigado. Ah, mas eu quero falar um negócio. O que você quer falar? Olha, mas eu acho que ele é um vagabundo mesmo, eu acho que ele deve ser condenado, ele sempre foi porcaria. Isso não é interessante para o juízo. O juiz fala, valeu, obrigado, mas eu não perguntei isso. Eu só quero perguntar se a senhora viu. Normalmente o juiz é assim mesmo, bem seco. A senhora viu ou não viu? É objetivo. Vi, não vi, pronto. Não pode fazer um juízo de valor. Mas o próprio 213 fala, agora, se for inseparável da narrativa, se realmente não tem como ele deixar de falar isso, né? Por exemplo, falar, tá falando de estelionato, ele enganou, um crime de estelionato, ele enganou isso, mas isso ele sempre fez isso, desde criança, ele já tinha cometido uma medida socioeducativa de estelionato, ou realmente ele é violento, desde a época então, veja, já está fazendo juízo de valor. Mas se tiver inseparável da narrativa, aí o juiz fala, não, tudo bem, beleza. Isso quem fala 213, vamos ler 213. 213 fala assim, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Letra C, princípio da oralidade. O depoimento deve ser prestado verbalmente, não sendo permitida a apresentação por escrito, salvo utilizando de breves anotações para consulta, tá? Então, é possível que a pessoa utilize breves anotações para consulta, mas a regra é a oralidade. Eu tenho 2 exemplos, 2 situações em que poderá ser utilizado a escrita, né, por escrita. Que é, por exemplo, na situação do presidente e vice-presidente da República,
os presidentes do Senado, da Câmara, Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que perguntas forem formuladas para partes deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas de ofício. Isso está no 221, parágrafo 1º. Mas vamos ler o 204. O 204 fala assim: o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, vírgula, ponto, parágrafo único. Não será vedada, ou seja, não será proibida a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Então, a testemunha pode fazer um checklist ali para ela não esquecer nada. Fala, doutor, eu trouxe aqui uns pequenos anotações. O juiz fala, não, tudo bem, pode fazer. Ela não pode chegar lá, excelência, tá aqui, ó, tá tudo por escrito, pode colocar no processo. Eu não vou falar nada não, tá aqui. Não, tem que ser oralmente, tem que ser prestado oralmente ali perante o juiz, tá? Ela pode consultar pequenas anotações? Pode, não tem problema nenhum. Exceção por escrito, eu tenho o quê? O presidente da República. Vamos falar sobre o presidente da República, já aproveitar agora. Houve uma decisão recente agora a respeito do presidente da República, que ele foi determinado pelo Supremo para que ele prestasse os depoimentos em hora marcada, datada pela Polícia Federal, né, para ser analisada uma investigação contra ele, né? Bacana. O ministro relator Celso de Mello, à época, determinou que ele realizasse esse testemunho, prestasse esse depoimento verbalmente, oralmente, seguindo a regra 204. O que aconteceu que a defesa falou assim, não, mas e aí o 221, parágrafo 1º? 221, parágrafo 1º fala, olha, o presidente ele tem essa autonomia, ele pode prestar por escrito. Ok? Só que aí a interpretação do ministro, e não está errado, no sentido de que o 204 ele está falando de quando ele é testemunha. Agora, quando ele é o investigado, ele é o denunciado, nesse caso, não há prerrogativa 221, parágrafo 1º. Então, a decisão primária, que depois foi derrubada, foi isso, em que o 221, inclusive o STJ já tem aplicação sobre isso. Lá embaixo a gente vai falar sobre isso. O STJ já tinha decidido isso antes, que quando o investigado ou réu tiver, digamos, esse privilégio para a testemunha, não será aplicada quando ele for investigado, quando ele for o denunciado. Ok? Beleza? Só para você ficar esperto quanto a essa discussão que levou recentemente o Supremo, tá bom? Então, nesse caso, revisando então, o Celso de Mello primeiramente determinou que esse 221 não fosse aplicado ao presidente, mas aí o ministro Marco Aurélio, que tomou frente do inquérito que investiga essas situações do presidente, falou que poderia ser aplicado que a forma escrita seria um problema. Então, foi convocado para ser julgado perante o Tribunal Pleno Virtual. Provavelmente será aplicado também ao presidente o 221, parágrafo 1º, ok? Beleza? Mesmo se ele for investigado. Retrospectividade. Qual que é outra característica da retrospectividade da testemunha? É que ela só depõe sobre fatos pretéritos. Jamais sobre fatos futuros, tá? Ela não faz futurologia. Eu acho que vai acontecer isso. Não, só passado. Outra característica é individualidade. Cada testemunha deve ser ouvida de forma individual, de forma que uma não ouça o depoimento das demais, se caso tiver mais de uma testemunha. Artigo 210. Isso é importante. Esse artigo 210 eu friso que é muito cobrado em provas. Vamos lê-lo. Fala assim, ó. As testemunhas serão inquiridas cada uma, ou seja, de per si, ou seja, por cabeça, uma individualizada, uma de cada vez, de modo que uma não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-la das partes combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas, ok? Importante, o artigo 210. Qual o momento para arrolar, para você colocar uma lista de testemunhas para quem é advogado ou para quem é acusação e quando é defesa? Na acusação é por tempo da denúncia, lá no artigo 41 do CTP, aquele momento que apresenta o rol de testemunhas. Já a defesa, né, apresenta o advogado, vai aprender a Defensoria Pública junta na resposta escrita, lá do artigo 396A, ou resposta à acusação. No tribunal do júri, logo após o transjugado da sentença de pronúncia, lá dos 422,
coloca-se as testemunhas para o tribunal de júri. Quantas testemunhas, professor? Vamos falar agora. Calma aí. O desrespeito ao direito de ouvir as testemunhas previamente arroladas importa o cerceamento de acusação ou da defesa? Ou seja, você colocou a testemunha, o juiz indefere essa testemunha. Não vou ouvir essa testemunha. O fato do juiz indeferir, ele viola o princípio do cerceia a acusação ou a defesa? Para o STF, não, tá? Pois toda prova submete-se a um exame de pertinência e relevância, podendo ser indeferida ou não pelo magistrado, ok? Então, o indeferimento de testemunha não viola o princípio da ampla defesa e contraditório e não há um cerceamento. Quantidade de testemunhas por parte. Veja, por parte. Vamos lá. Procedimento comum ordinário. E primeira fase do tribunal júri. O procedimento comum ordinário é o procedimento padrão, que é utilizado pelo CPP. Até 8 testemunhas por parte e por réu. Ok? Então, se eu tenho 2 réus, o máximo de testemunhas no total de testemunhas da defesa é 16. Porque um réu tem 8 e o outro réu tem 8. Tá entendendo? E a acusação, mesma coisa. Para um réu 8, para outro réu 8. Bastante. Procedimento comum sumário, que está lá no artigo 532. O ordinário está no 401. No sumário está no 532. Tá? É 5 por parte. Procedimento GCRIM, Juizado Especial Criminal. Tá? É o sumaríssimo. Grava esse daí que cai em prova. Tá? Até 3 por parte. Grava também o ordinário até 8. Tá? Esses dois caem bastante. Okay? GCRIM, até 3 testemunhas por parte e por réu, tá? Por parte que eu falo, parte da acusação, né? Até ficou até redundante, né? Por parte e por réu, por cabeça, eu quero dizer. Né? Segunda fase do tribunal do júri, até 5 por testemunha, ou seja, lá pro plenário do júri, que você vai fazer a anotação depois da sentença da trânsito julgado, da sentença de pronúncia que pronunciou, ou seja, mandou ele pro réu, o réu para o tribunal do júri. Você tem a possibilidade de juntar 5 testemunhas. Lembre-se que não será computado nessa minha conta, tá? Para fins de esclarecimento desses limites, o ofendido, ou seja, o ofendido, a vítima, não entra nessa conta. As testemunhas que não prestam compromisso também e as referidas não entram nessa conta, ok? E ainda a pessoa que nada souber que é interessante a decisão da causa, tá? Então não entra na conta. Mas é mais comum em prova falar, por exemplo, a vítima, se ela conta como testemunha. Hoje a questão inicial que eu li para vocês, né? O pessoal que está assistindo a aula inteira, né? Não só o podcast da prova testemunhal. Já faço um convite, assista a nossa aula inteira de provas no processo penal no nosso YouTube. E lá tem a aula completa. Então, nesse caso, as referidas, elas não entram nessa conta. E se tratar de 2 ou mais crimes, tá? O STJ e STF têm o entendimento que o número fixo por parte compreende apenas um fato criminoso. Ou seja, tratando-se de um concurso de 2 crimes no procedimento ordinário, cada parte poderá rolar 16 testemunhas. Ou seja, se o cara cometeu 2 crimes, é por fato. Vamos de novo. 2 réus. Quanto que você falou para mim se for ordinário? 8, não é isso? Bacana? Só que esses réus cometeram um estupro e um homicídio. 2 crimes, 2 fatos. Para cada fato, eles terão direito a 8 testemunhas. Ou seja, aquele réu que tinha só 8 no nosso primeiro raciocínio, agora tem, se for 2 crimes, ele vai ter direito a 16 testemunhas. 8 para testemunha do crime de estupro e outro para testemunha do crime de homicídio. Você está comigo? Vamos de novo. Só um crime, uma só pessoa, um só réu. Procedimento ordinário, 8. 2 réus, cada um tem o procedimento de 8 para um crime. Foi um crime e 2 réus, 8 para cada. Beleza? Agora são apenas um réu, e esse réu cometeu um estupro e um homicídio. Para esse réu, para o estupro ele tem direito a 8, para o estupro tem direito a 8 e para o homicídio mais 8. Você está comigo? Se for 2 réus, ou seja, cada um vai ter direito 8 para o estupro e 8 para o homicídio, ou seja, 16
para um réu e 16 para outro réu. Acho que agora ficou mais claro, né? Beleza? Tranquilo. E se tratar de 2 ou mais crimes, o STJ tem entendimento. Tem uma questãozinha aqui, pessoal, da mentoria para resolver. Resolva. E vamos continuar. Capacidade para testemunhar. Quem tem a capacidade para testemunhar? Em regra, como eu disse, todo mundo tem capacidade para testemunhar, né? Inclusive, pessoas com deficiência e menores de 14 anos. Podem servir como testemunha. Mas essas pessoas, elas não vão prestar compromisso legal. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, então, qual é a regra? Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 202, inclusive, é um ônus. É uma obrigação, viu, gente? É uma obrigação. Se você for intimado, se você for arrolado como testemunha, você não tem a opção. Ah, eu não quero ir. Porque... Aí o pessoal, você é intimado e fala assim, ah, eu não quero ir por quê? É porque eu não quero. Tem que trabalhar? Não. Você é obrigado a prestar o depoimento. Testemunha, eu digo para todo mundo, para meus alunos na faculdade, é o cara que se deu mal, né? É o cara que viu a situação, vai ter que ir na justiça, vai ter que perder um dia de trabalho. Não perde que vai ser compensado, né? Que ele apresenta a ata da audiência e aí não pode ser descontado o seu dia de trabalho. Mas ele pode ser preso por falso testemunho. Ele pode ser preso por falso testemunho se ele mentir, se entender que foi mentira, que ele mentiu. Não pode só mentir, tem que falar. E ainda o réu pode matar ele. Eu falo isso brincando, mas aqui realmente o testemunho é o cara que se deu mal. E tem que ir. Pode sofrer condução coercitiva. Ele pode sofrer condução coercitiva. Ok? Beleza? Vamos lá. É possível a oitiva do réu como testemunha? O réu virar testemunha? Peraí, professor. Se ele é réu, não tem testemunha. Réu, ele é imputado ao crime. O STF falou o seguinte, tá, é possível. Se ele for um colaborador premiado num crime, de um concurso de vários criminosos, e ele for um delator, ele pode servir como testemunha? Pode. Aí, nesse caso, se ele for um delator premiado, aí ele pode servir como testemunha. Beleza? O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado pode revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem harmonizem com outros elementos probatórios idôneos. Tá certo? O STF já entendeu isso. Mas o juiz pode sentenciar fundamentado apenas no testemunho de policiais na justiça. Ou seja, não achou nenhuma prova, só o testemunho dos policiais que foram submetidos ao ampla defesa, ao contraditório, na justiça. E foram colhidas seus testemunhos. Essa prova pode ser valorada e o réu pode sofrer uma sentença em cima dessas provas? Claro. É uma prova como outra. Não estou dizendo ao testemunho dos policiais por tempo da prisão em flagrante, como condutor ou como testemunha, lá no auto de prisão em flagrante. Estou falando ele já no processo. Passando o crivo do compromisso, eles viraram prova, aquele testemunho deles. Então, é uma prova qualquer outra. Se caso não aparecer outra prova, o juiz falou, vou ter que sentenciar em cima dessas. E pode. Ok? Qual é o dever legal da testemunha? Vamos lá. A testemunha tem um dever, o depoimento das testemunhas, ela tem duas vertentes, dois deveres. Primeiro dever da testemunha, de comparecer, sob pena de condução coercitiva, multa, crime de desobediência e condenação em custas. Eu falei só poucos efeitos, mas tem mais. Ele pode sofrer condução coercitiva, pode sofrer multa, pode sofrer o crime de desobediência, além de falso testemunho, e ainda condenação às custas, né? 208 fala assim, se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificável, então não é qualquer motivo, tem que ser sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública. O 219 fala assim, o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e ainda condená-lo às custas da diligência. Quando que foi poder buscar o cara? Ah, foi tanto. Gastou quanto de gasolina? Tanto. Então, vai pagar. A testemunha vai pagar isso aí. Beleza? Professor, mas se ocorre dúvidas quanto à identidade da testemunha, se não for mesmo essa pessoa, se ela não conseguir comprovar que ela é aquela pessoa, não apresentou o documento, quiser apresentar uma carteira de trabalho,
Carteira de trabalho não é documento hábil para poder comprovar a identidade, né? Tem que ter um documento com foto, né? E aí? O artigo 205 nos ensina falando o seguinte, ó, se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Letra B. Deve ser prestado compromisso, que é a segundo dever da testemunha? Sim, deve prestar o compromisso, tá? O que seria o compromisso, professor? É o ato solene por meio do qual a testemunha, sob palavra de honra, faz a promessa de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, tá? Professor, é o juramento, professor. Você tem que jurar, dizer a verdade, falar a verdade. Não é igual aos Estados Unidos, mas nós temos o nosso compromisso, que é 203, que fala assim, a testemunha fará, sob palavra de honra, e promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde se exerce suas atividades, se é parente, em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então o juiz vai analisar isso. Inclusive, quando a testemunha, antes de prestar o compromisso, o advogado da parte contrária pode chamar contraditar a testemunha. Contraditar é dizer, olha, essa testemunha ela não é válida para o juiz. Por causa disso. A chamada contradita. A contradita tem que ser realizada antes do 203. Ele normalmente é um procedimento. A testemunha chega, ela se qualifica ao juiz, quem é você? Ah, sou fulano de tal, 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 tal. Aí o advogado vai falar, excelência, pela ordem eu quero contratar a testemunha. Beleza. Porque depois que ele qualificou, ele se identificou para o juiz passa o compromisso. Ó, a partir desse momento você está compromissado de dizer a verdade. A partir daquele momento solene que o juiz olhar para ele e falar isso, não tem mais como contraditar a testemunha. A contradita tem que ser antes desse compromisso. Quais as testemunhas que não prestam compromisso? Isso aqui é muito importante, o artigo 206 e 208. Eu quero que você guarde bem 206 e 208. É muito importante. Vamos lá. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Essa é a regra. A testemunha fala, eu não quero depor. Tem que depor, não tem conversa. Tá? Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, pai, avô, bisavô, descendente, filho, neto e bisneto, ou afim em linha reta. Afinidade em linha reta, estou falando a sogra, por exemplo. Quem mais? O cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então quer dizer que a esposa, ela pode se recusar a prestar o depoimento? Ela pode. Falar, eu não vou prestar por causa do 206. Eu posso recusar, tá? Mas não tem como. A esposa foi a que estava junto com o marido no bar e viu ele sacando do revólver e atirando no garçom e matando o garçom. Ela é a testemunha, só estava ela, o barzinho estava fechado, tinha pouca gente, por causa da pandemia. Só estava ela sentada com o marido e o marido discute com o garçom por causa da conta, saca do revólver e atira no garçom. Só ela viu. Nesse caso, ela fala no 206. Fala, olha, por causa do 206, eu vou me recusar porque eu sou esposa, sou cônjuge dele. Nesse caso, não tem como, por outro modo, obter a prova do fato e suas circunstâncias. Então, aí nesse caso, o juiz fala assim, olha, parceira, eu sei disso, mas você vai ter que prestar o depoimento, que você é a chave. Então, essa sua recusa pelo 216 não vai dar. Não vai dar. Aí o 208 nos ensina. Não será deferido o compromisso, que alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais aos menores de 14 anos. Nem às pessoas que se referem ao 206. Ou seja, a mulher ela vai prestar o depoimento, ela vai prestar o seu testemunho, só que ela não vai fazer o compromisso.
ela não presta o compromisso, entendeu? De dizer a verdade. Ela vai servir como uma informante no processo. Entendemos isso? E nesse pacote também entra a criança, a pessoa menor de 14 anos. Menor de 14 anos, não, ela vai ser como testemunha, mas ela não presta o compromisso. A pessoa com deficiência, ela serve como testemunha, mas não presta o compromisso. Ok? Então, repetindo, a mulher, o ascendente, o pai, pode recusar, falar, ó, excelência, eu não quero depor. Beleza, tá certo, 206. Mas se for patente, só tem ele para fazer a prova do fato, o juiz vai falar assim, ó, você vai fazer, só vou dispensar você de fazer prestar o compromisso. Professor, a falta desse compromisso gera nulidade? A falha da colheita do juiz. O juiz não faz o compromisso da testemunha, que é obrigado a prestar, constitui o quê? Mera irregularidade, ok? E não vicia a prova, tá? Então quer dizer que se o juiz esqueceu de fazer o 204, o ritual, 203, fala para a pessoa, ó, você está com seu compromisso, é entendimento que é uma mera irregularidade, tá? Não vai viciar a prova, tá? É pacífico que, além disso, o entendimento de que a testemunha que estava sujeita ao compromisso e que por omissão do juiz não fez a promessa solene, incide, ela comete crime de falso testemunho. Ela fala assim, eu menti no testemunho, mas é porque eu não prestei compromisso. Não interessa, ela vai responder assim mesmo. Ok? Como que se reconhece esse falso testemunho, professor? Qual é o momento? Bom, o 211 CPP fala que o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhece que alguma testemunha fez afirmação falsa, se calou ou negou a verdade. Nesse caso, ele remete cópia do depoimento da autoridade policial para a instauração de inquérito policial, ok? O parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir a decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Ok? O que está falando? Então, o falso testemunho é quando a pessoa comete o crime em justiça ou perante ou algum, digamos, até algo administrativo, até em situação de inquérito policial, é possível falso testemunho. O falso testemunho, ele tem uma sacada que é a retratação até a sentença. Ou seja, se o criminoso ele volta atrás e fala assim, não, ó, eu menti no meu testemunho, na verdade é isso, extingue a punibilidade, não há punição. Não há punição. Mas se na audiência ele mentiu, o juiz, ó, vou anotar aqui, tá anotado que você mentiu. Lá na sentença, no final do processo, falou, olha, testemunha Zé das Couves, na audiência tal, ele mentiu. Diante disso, eu vou pegar esse depoimento e mando para a polícia, para a autoridade policial, para que ela faça uma investigação se realmente o cara mentiu, né? Que na verdade não precisava nem provocar a polícia, era mandar para o Ministério Público, o Ministério Público propõe a denúncia, porque já tem a prova de existência do fato aí, né? A prova de existência do crime, melhor dizendo, e indícios da autoria, né? Mas tudo bem. Informante é aquele cara que não prestou depoimento, não prestou compromisso. Responde pelo crime de falso testemunho? Sim, né? Nós já falamos isso. A majoritária comete falso testemunho conforme o STF, tá bom? O STJ tem posicionamento contrário, mas o STF é a majoritária. Por isso que eu falei para vocês, se o juiz esquecer de fazer o compromisso, não haverá nenhuma nulidade quanto a isso. Quem são as pessoas que são isentas de testemunhar? Agora é diferente. Tem as pessoas, que eu falei para vocês, pessoas que podem recusar, e tem as pessoas que são isentas de testemunhar. Quem são? Ascendente, descendente, afim, a linha reta, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão, a mãe, o filho adotivo e o acusado. Professor, é isso mesmo. Os isentos de testemunhar é as pessoas que eu disse para você lá atrás, que podem recusar. Ok? Agora será obrigado o testemunho quando não for possível para o outro meio. Então, a pessoa isenta de testemunhar são os mesmos lá que eu falei que podem recusar 206. Beleza? Foi só esse cliquete aí para a gente poder entender. Mas eu vou ter que incluir nessa lista, esses isentos também, os deputados, senadores que tiverem alguma informação recebida ou prestada em razão do seu mandato, tá? Isso está na Constituição, eles não são obrigados a testemunhar. Beleza? Então inclui também esses caras aí, o artigo 53, parágrafo 6º da Constituição. Tá? Como também aqueles que, por ofício, né, devem resguardar o silêncio. Né? Agora vamos falar sobre esses caras aí também. Quem são as pessoas proibidas de testemunhar? É isso aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. Quem são as pessoas proibidas de testemunhar? Okay? Esse
que são as proibidas. Beleza. Vamos falar quem são as pessoas proibidas. São proibidas de testemunhar. São proibidas de testemunhar. Opa, deixa eu só trocar aqui, gente, que teve o isento, o deputado, ele tá no lugar errado, no momento errado. O deputado, ele é proibido de testemunhar e não isento, ok? O deputado, senadores, informações recebidas eles são proibidos, tá, de testemunhar por causa desse ofício que eles receberam, tá? Como também jornalista, ok? O advogado, o psicólogo, essa galera são proibidas de testemunhar, tá? Então deixa eu até tirar aqui dessa classificação aqui, porque uma classificação mais abundante, depois elas são proibidas dessa classificação, ok? Beleza? Vamos lá. Então tá bom, agora tá certo, agora ficou correto. Vamos lá. Então, quem são isentas? São isentas aquelas estabelecidas no artigo 206, né? Que eu falei para vocês. Quem são isentas? Vamos de novo. Ascendente, descendente, afim, em linha reta, cônjuge, ainda desquitado, irmão, irmã, mãe ou filho adotivo ou acusado, tá? Ok? Agora, se for, será obrigado a testemunhar se realmente não tiver como, se o fato realmente for essencial. Agora, tem pessoas que são proibidas. Quem são proibidas? Por exemplo, pessoas que, em razão da sua função, ministério, na tabelinha aqui, ou ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada a testemunham e ainda prestam o compromisso. Vamos entender. O artigo 207 fala assim: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Vamos entender. O deputado e o senador, como eu falei, são obrigados a guardar o sigilo que lhe foram confiados, né? Não são obrigados a testemunhar. O advogado também, tá? O advogado, se eu sou advogado, eu sou advogado, né? Se eu sou advogado de determinado cliente, e aí ele me confessa determinado fato criminoso, aí eu sou destituído, não sou mais advogado dele. O juiz me chama para que eu possa prestar um testemunho a respeito daquele crime que eu fui advogado. Aí não dá, né, gente? Não dá, né? Falei, excelência, bacana, mas não dá. Ok? Exige uma proibição que está no 207. Ah, eu sou pastor, eu ouvi a confissão, eu tenho que falar. Ah, eu sou psicólogo, ouvia depois. Não, eu tenho que falar. Tá, inclusive eu estava estudando com minha esposa, né? Minha esposa é advogada e está fazendo psicologia. E aí, conversando com ela falou sobre o código de ética da psicologia, ela me disse que, eu falei sobre isso. Se você souber de um fato criminoso, você é obrigado a depor? Eu falei, não é, por causa do 207 me protege. Mas, por uma questão ética do conselho dela, do estatuto dela, determina que se ela ficar sabendo de um fato criminoso, ela tem que levar o conhecimento às autoridades policiais. Ela levar o conhecimento é uma coisa, ela prestar testemunho sobre um cliente é outra. Eu falei, porra, mas então, ela falou, se realmente ficar sabendo do fato criminoso, eu tenho o dever legal não, é ético deles, de levar essa notícia crime até a autoridade policial. Beleza? Eu achei interessante, eu não sabia disso, né? Mas, se caso não é uma situação criminosa, digamos assim, que foi confessada a ela, mas faz parte do ministério dela, ela não é obrigada a prestar testemunho contra o seu cliente. Ok? Bacana, entendemos isso? O padre, o pastor segue a mesma coisa. Agora, se a testemunha, se o objeto de testemunha, ou seja, o meu cliente, ele fala, doutor, pode falar. Aí falou, me chamaram aqui. Não, pode falar, libera o senhor. Se houve liberação por conta da pessoa, se for interessado, se for desobrigado, aí eu posso testemunhar. Aí eu tenho que prestar compromisso legal, certinho? Eu viro testemunha. Presto compromisso, não posso me desfazer de ir até a justiça, eu sou obrigado. Aí eu entro como uma testemunha comum, ok? Advogado que tenha... Vamos fazer uma questão aqui do STF que decidiu agora em 2020. Olha só. Advogado que teve seus poderes revogados pela cliente, que pediu de volta os documentos do caso, pode depor como testemunha no processo. Vejam, a cliente falou assim, não quero mais
que você seja meu advogado, devolva-me todos os documentos que eu te dei. O advogado vai e devolve. Pronto. Só por esse fato, o advogado pode ser enrolado como testemunha, ele pode testemunhar contra essa ex-cliente. O STF falou o seguinte, o advogado não pode testemunhar sobre fatos que tomou conhecimento em razão do seu ofício, como para o exercício de sua profissão, a partir da narração apresentada pelo cliente e eventuais documentos por eles entregues. Então, mesmo se já for revogado, ok? Se não houver autorização digamos, de quem interesse, ele não pode testemunhar, ele não é obrigado, ok? Ele é uma das pessoas proibidas de testemunhar. Beleza? Então, cuidado, tá? Pessoas isentas e pessoas proibidas. Tem questões aqui, pessoal da mentoria, resolvam. Vamos lá. Testemunhas referidas. Testemunhas referidas. O que são testemunhas referidas? Como eu disse, são aquelas testemunhas que são apontadas pelas partes, né? E o juiz toma conhecimento delas ali na audiência. Então, a limitação de quantidade de testemunhas se aplica ao magistrado? Não. Como eu disse, não. A testemunha referida, ele pode ter quantas ele quiser apontar. Tá? Vamos fazer essa questão aqui da VUNESP. A oitiva de testemunhas referidas somente será deferida se ao juiz parecer conveniente. Gente, não é toda testemunha referida que o juiz vai atuar, tá? Se ele achar que é conveniente, ele chama. Se não, ele não chama. Notificação das testemunhas. Como é que dá a notificação das testemunhas? Artigo 221, parágrafo 2º nos ensina que militares deverão ser requisitados à autoridade superior. No parágrafo 3º fala, os funcionários públicos que não militares, né? Aplica-se o artigo 218, porém, a expedição do mandato deve ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição. Então, é diferente. No militar, é requisitado ao superior do militar. Num batalhão vai ser comandando o batalhão. Ó, sou militar, eu intimo o comandante do batalhão. Para os outros funcionários públicos, eu intimo o funcionário público e comunico ao chefe. É diferente. Eu intimo ele e comunico ao chefe. Chefe, ó, estou intimando o seu funcionário público. Se for servidor militar, eu intimo o comandante. Ok? Como que é o procedimento de inquirição das testemunhas? Qual que é o procedimento? Como ocorre o procedimento? O que se entende por cross-examination? Examination. O que é isso? Cross-examination. Cross-examination é uma técnica americana que o Brasil importou e começou a se aplicar no rito ordinário, nas audiências comuns. O que é isso? A própria parte, ou seja, o próprio promotor de justiça ou o próprio advogado da defesa, ele faz as perguntas diretas à testemunha. Não segue o sistema presidencialista, onde primeiro o juiz se direciona ao juiz e o juiz faz a pergunta à testemunha. Ok? Não é o sistema presidencialista, sim o sistema do cross-examination. Desde 2008 é assim. Ok? Então, na verdade, a pergunta é diretamente feita para a testemunha. Isso já existia no tribunal do júri, tá? Isso já existia no tribunal do júri e agora passou a ser utilizado. E agora não, já tem um tempinho, já é utilizado no processo penal comum. As testemunhas serão inquiridas primeiramente não pelas partes, ok? No tribunal do júri, o juiz começa... A diferença é que no tribunal do júri, o juiz começa perguntando e aí as partes começam a fazer pergunta. Já no processo comum, as partes já começam a fazer a pergunta diretamente, tá? Então, adota atualmente o sistema do Direct Examination ou Cross Examination, tá? Segundo o qual a inquirição das testemunhas é realizada sem a intermediação do juiz. Que, se você olhar alguns outros sistemas, tipo, você vai na audiência trabalhista, é uma chatice. Primeiro você pergunta para o juiz vai e pergunta para a testemunha. Você de novo pergunta, excelência, pergunta para a testemunha, cara, é horrível isso. E às vezes quando você pergunta uma coisa para o juiz, e às vezes ele não é obrigado a repetir ipsiliteris que você fala, e às vezes até ele muda o sentido que você perguntou. Aí você fala, excelência, eu não fiz essa pergunta, eu fiz outra. Aí tem que ficar intervindo, é complicado. Agora no processo penal é mais tranquilo, ok? Mas se o juiz indeferir as perguntas, o juiz pode indeferir as perguntas que eu, advogado, faço diretamente ao réu? Pode, tá? Ele pode fazer a pergunta se ele perceber que eu estou tentando induzir a resposta, se não tem relação com a causa, ou importar a repetição do que já foi perguntado. Aí ele pode indeferir, tá? Qual é a sequência da audiência? Primeiro é ouvir as testemunhas da acusação e, se por fim, a defesa, ok? 212 nos ensina isso. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta.
não tiverem relação com a causa ou importem na repetição de outras já respondidas. Então, o juiz pode inadmitir. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Ou seja, se algum ponto não foi esclarecido nas perguntas das partes, tanto do Ministério Público como da defesa, o juiz pode ir lá e falar, então deixa eu completar aqui agora. Perguntinha de STJ. Gera nulidade do processo o fato da audiência de instrução o magistrado após o registro da ausência do Ministério Público. O Ministério Público não apareceu. Ok? Que mesmo intimado não compareceu. O promotor de justiça não apareceu na audiência. O juiz pode complementar a inquirição das testemunhas realizadas pela defesa, sem que o defensor tenha se insurgido no momento oportuno, nem demonstrado efetivo prejuízo? Pode, perfeitamente, tá? Aliás, perfeitamente que gera nulidade, ok? O juiz, a função dele é julgar. O que está dizendo essa decisão do STF, do STJ? Falou, o promotor não apareceu, então o juiz começa... Deixa eu perguntar então como se fosse o promotor de justiça. Não pode. Não pode. Gera nulidade. Ok? Correto. Deixa eu completar aqui. Gera a nulidade da inquirição da testemunha. Gera a nulidade. Ok? Existe nulidade se o juiz inquirir diretamente as testemunhas? A primeira turma do STF discutiu se houve nulidade dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, consideraram que não, tá? Não foi respeitada a aludida norma processual. Os outros dois ministros, que na turma são 5, né? Alexandre Moraes e Luiz Fux, né? Essa primeira turma, né? Não é a Câmara de Gás. A segunda turma que é a Câmara de Gás, que é a turma mais ferrada. Entenderam que não deveria ser declarada nulidade de processo. Diante do empate, 2-2, prevaleceu a decisão mais favorável ao réu, tá? Ou seja, que o juiz, né, não poderia fazer a inquirição diretamente às testemunhas. Aquela que eu falei para vocês foi do STJ, mas o STJ ele fez essa situação quando o juiz quis fazer o papel de promotor. Fiz pergunta direta à testemunha, gerou nulidade. Chegou isso para o STF, e o STF empatou. Então empatou, ele falou assim, não, então gera nulidade. Indúbio pro réu. Só que tem uma observação a falar para vocês. O STF e o STJ ensina que a inobservância do procedimento do 212 pode gerar, quando muito, uma nulidade relativa, tá? Cujo reconhecimento depende da demonstração do prejuízo da parte citada. Então, o STF entende que para que seja gerada uma nulidade, como foi aqui, nesse caso foi uma nulidade, mas não foi uma nulidade relativa, digamos assim, né? É necessária a comprovação que realmente trouxe prejuízo à parte, tá? Então, a situação é, se o juiz ferir o cross-examination, gera nulidade? Sim, desde que realmente seja comprovada essa nulidade no processo, beleza? Tem 2 questões aqui, pessoal da mentoria, resolvam aí. Vamos avançar. Redação do depoimento e redução a termo. No 215 fala assim, na redação do depoimento o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases, ou seja, tem que copiar e colar que realmente as partes falaram na audiência, tá? O que a testemunha falou, o juiz tem que cingir-se, ou seja, tem que ser exato. Exato, tem que abranger, né? Tanto que possível as expressões usadas pelas testemunhas, tá? 216 também retrata o seguinte, o depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido, na presença de ambos, ok? Aqui, por exemplo, é uma testemunha que está acompanhando o ato, também pode chamar de testemunha para alguns de fedatária. Toda aquela que acompanha o ato também é chamada de fedatária para uma parte da doutrina, tá? Colheita de prova, tá? É possível a videoconferência de testemunha? Sim, o 217 fala o seguinte, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento,
fará a inquisição por videoconferência. E somente, grifa aí, e somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo a inquisição com a presença do seu defensor. Repetindo. Ele viu que realmente o réu é perigoso. A presença dele incomoda a testemunha. Nesse caso, o juiz pode determinar a inquisição por videoconferência. Ok? Não dá para fazer. Não dá para fazer videoconferência. Aí, qual que é a última instância? Retira o réu da audiência e deixa só o defensor. Ok? Ah, professor, mas por que já não faz de imediato? Ah, o cara da testemunha está com medo do réu que é um assassino. Tira ele da audiência e deixa só o defensor. Não, direito de presença do réu. O réu tem um direito de presença em audiência. Ele tem um direito constitucional lhe assegurado. Ele tem o direito de estar presente na audiência. Então, nesse caso, para mim poder violar esse direito, para poder mitigar esse direito, é só em última instância. Ou seja, tentei fazer por videoconferência, não deu? Então não tem como. Aí eu vou tirar o cara da audiência e deixa só o defensor. Ok? Vamos avançar. Parágrafo único desse 217. Fala assim, a adoção de qualquer das medidas previstas na cabeça desse artigo, no caput, deverá constar de termo, né? Assim como os motivos determinados. Pode ser realizada a colheita em local diverso da audiência? Sim, 220 nos ensina. As pessoas impossibilitadas, essa aqui cai muito em prova, vamos grifar. 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiver. Ou seja, se a pessoa está com Covid, é uma testemunha chave, o juiz pode realizar a tomada dessa prova naquele local? Sim. Tá? Onde ele estiver, no hospital? Sim, é possível. O 221 repete o do presidente, que eu falei lá atrás. O presidente da República, o vice, o senador, deputado, governador de estado, secretários, prefeitos do município, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os prefeitos do DF. Não tem prefeito no DF, né, gente? Vamos cortar isso aqui, que isso aqui já está... DF é governador. É que está na lei, tá, gente? Não é eu que errei, não, tá? Então, esse prefeito DF não existe. Dos municípios e dos deputados. Nunca tinha prestado atenção nesse errinho aqui do legislador, viu, gente? Agora que eu prestei atenção aqui. E deputados das Assembleias Legislativas, estaduais, membros do Poder Judiciário, juízes, Tribunal de Contas, dos estados e federal, bem como o Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, em dia, em hora previamente ajustados, podendo fazer por escrito, que nós já lemos lá em cima, ok? Lembrando do 221, falei aqui, pode optar por escrito. Eu só coloquei o parágrafo primeiro para lembrar do escrito. Nós já falamos sobre o Celso de Mello, falamos sobre Marco Aurélio, beleza. O artigo 221 do CPP prevê que determinada autoridade, quando forem chamadas para servirem como testemunhas, serão ouvidas em local, em dia, hora previamente ajustados. Entre eles, o juiz. Ok, perfeito. Está aqui mesmo, o juiz está aqui no meio, está aqui no meio. Beleza? Juízes dos tribunais, né? Tá falando desembargador, né? Desembargador. Juiz, não, só juiz mesmo. Juízes, né? Dos tribunais de conta da União. Bacana, vamos lá. Essa garantia é aplicada quando a autoridade é convocada para ser ouvida na condição de investigado ou de acusado? Não. Lembra que eu falei para vocês que o STJ já tinha posicionamento sobre a situação do Bolsonaro? Falou, se for investigado ou acusado, não se aplica a prerrogativa 221. Ok? Beleza? Nós já discutimos e já superamos. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Vamos até puxar aqui em cima. Vou botar 225 aqui pertinho de 220. Vamos botar aqui do lado. Vou botar aqui do lado para ficar bacana. Aqui, pronto. Fica pertinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Beleza? Vamos falar sobre a suspeição ou a indignidade da testemunha. Suspeição é a mesma coisa de indignidade? Não, vamos entender. Embora não preveja as causas que retiram a isenção da testemunha, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade da parte interessada valer-se da chamada arguição de defeito da pessoa
que repute a sua suspeita de parcialidade ou é indigna. Ok? São duas coisas distintas. A pessoa ser suspeita, ela ser parcial, a testemunha ela quer ajudar, ela vai mentir para poder atrapalhar, na verdade, querer absolver o réu, ou ela é indigna. Vamos entender. O artigo 214 fala assim: antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha. Lembra que eu falei para vocês, antes de prestar o compromisso? Ou arguir circunstâncias ou defeitos que tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Vamos entender. O que é contradita? O que é contraditar a testemunha? Contradita é um mecanismo processual utilizado para obstar, ou seja, impedir a colheita do testemunho de pessoa proibida, 207, nós já falamos sobre elas, né? Ou garantir que pessoa não obrigada a testemunhar, o 208, né? Advogados e outros mais, seja ouvida sem prestar compromisso, podendo dispensar o compromisso ou liberar do testemunho, respectivamente. O que se entende por arguição do defeito? A arguição do defeito é um mecanismo profissional utilizado, processual, né? Profissional passou batido. Utilizado para suscitar a suspeição da testemunha por parcialidade ou indignidade de fé, onde o seu acolhimento não tem o condão de excluir o depoimento, cabendo o juiz proceder à oitiva e valorar posteriormente o valor do testemunho. Então, ele não exclui. O juiz apenas faz com que a pessoa deixe de cumprir o testemunho. Ok? Aliás, prestar o compromisso, legal. Qual o momento de suscitar tais institutos? Tanto a contradita como a arguição de defeito deve ser realizada antes do início do depoimento. É possível substituição da testemunha? Embora o CVP não preveja em sua redação atual a possibilidade das partes substituírem testemunhas arroladas que não tenham sido localizadas, aplica-se de forma subsidiária ao terceiro CPP, né? Do novo, o dispositivo do artigo 451 do CPC novo, o que conduz à conclusão que é permitido substituir a testemunha nos seguintes casos: falecimento, enfermidade, não tiver em condições de depor, em que tenha mudado de residência e de local de trabalho não encontrado, beleza? Aí eu posso trocar a testemunha. Então, voltando aqui, a contradita é essa possibilidade de alegar a suspeição da parcialidade ou indignidade de fé. Nessas duas situações não leva à exclusão, tá? Leva apenas que elas vão ter que prestar, elas deixam de prestar o compromisso e você virão apenas como informantes no processo, ok? Beleza? A suspeição, se a pessoa ela pode ser parcial, né, por parcialidade, ou indignidade de fé, que realmente essa pessoa ela foi condenada anteriormente por falso testemunho. Então é uma pessoa que tem que ser, o juiz tem que ficar atento a essa pessoa que ela não serve como testemunha, servindo apenas como informante, se for o caso. Carta precatória e carta rogatória. Isso aqui cai em prova, tá? As testemunhas que moram fora da jurisdição, ou seja, em outra comarca, elas serão inquiridas pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo, para tanto, né, uma chamada carta precatória. Então, carta precatória é o documento, é a comunicação entre juízes de comarcas distintas. Se tiver no outro país, professor, eu vou expedir a chamada carta rogatória, de país para país, ok? Sobre a carta precatória, tem um ponto importante que cai muito em prova. Vamos lá. Fala assim: a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedido para esse fim carta precatória com prazo razoável. Qual é o prazo da carta precatória? Não há prazo na lei, tá? Fala prazo razoável, vamos grifar. A expedição da carta precatória, essa que cai, não suspende a instrução do processo. Ou seja, o processo aqui vai continuar normalmente, enquanto a carta precatória vai estar em outro estado procurando a testemunha para que ela seja ouvida. Quem vai ouvir? É o juiz deprecado, né? O juiz deprecado. Fim do prazo marcado. Poderá realizar-se no julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez desenvolvida, será juntada aos autos. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência, bacana, ou outro recurso tecnológico de sons de transmissões e tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização de audiência, instrução e julgamento. Perfeitamente.
Carta rogatória só serão expedidas em se demonstrado previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte com os custos do envio. Vamos grifar aqui, ó, a parte que solicitar paga os custos do envio. Se for o Ministério Público, se for a parte, o advogado, o réu. 223, fala assim, quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete, tá? Para traduzir as suas perguntas e respostas, beleza? Ok? Então, se é uma testemunha em língua nacional, será nomeado esse intérprete. Tratando-se de mudo e surdo, surdo-mudo procederá conforme o artigo 192. A testemunha comunicarão-se ao juiz dentro de 1 ano qualquer mudança, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento, que nós já falamos atrás, desobediência, multa e condução coercitiva, além do pagamento das custas. Vamos resolver essa questão aqui juntos. A expedição de carta precatória para oitiva de testemunha suspenderá a instrução. Não suspende. Aí, ó, já tá aqui errado. Né? Não há suspensão da audiência. Está errado. Indeferimento de testemunhas. Quando se dá um indeferimento? Vamos fazer uma perguntinha aqui do STF. Na fase de defesa prévia, o réu arrolou, colocou na lista uma série de testemunhas. Mas o juiz negou a oitiva afirmando que o requerimento seria protelatório, só enrolar. Haja vista que as testemunhas não teriam, em tese, vinculação com os fatos criminosos. Nesse caso, ocorreu constrangimento ilegal? Para o STF, ele falou sim, sim, ocorreu. O direito de prova é a expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, que não pode ser arbitrariamente negada pelo réu, negada ao réu. O princípio do livre convencimento motivado é uma faculdade ao juiz o indeferimento das provas irrelevantes. Isso é uma verdade, nós já vimos isso lá em cima. No entanto, no caso concreto, houve indeferimento de todas as testemunhas de defesa. O cara colocou 8, as 8 pularam. Não, aí não. Dessa forma, houve clara violação do devido processo legal. Bacana? Beleza? Indeferir o juiz pode, mas não pode indeferir todas as testemunhas do cara, né? O juiz pode fundamentar a sua sentença exclusivamente em depoimentos. Nós falamos isso aqui lá em cima, né? Lá em cima nós falamos sobre isso. Depoimentos prestados em juízo por 2 policiais que realizaram a prisão em flagrante. Se você lê dessa forma, você pensa que é na delegacia, não. Quando fala o juiz pode fundamentar a sua sentença em depoimento prestado em juízo. Se foi prestado em juízo, houve compromisso contraditório para a defesa, dialeticidade processual, então vale como prova, pode utilizar para sentenciar? Pode. Antecipação da prova testemunhal, prevista no 366, pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo? Sim, é possível, gente. Além disso, a antecipação da oitiva de testemunhas não traz nenhum prejuízo a garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição, ok? Entendimento do STF. Inclusive, a prova antecipada pode ser realizada em fase de inquérito. O processo ainda não começou. Quem vai fazer isso, por exemplo, é o juiz das garantias, né? Precisa ouvir uma testemunha, né? Se não ouvir ela agora, ela vai morrer, e aí quando virar o processo, não vai ter como. Aí a parte requer o juiz, excelência, requer. Hoje, na lei seria o juiz das garantias, mas na prática é o juiz do conhecimento, né, que o juiz da garantia está suspenso, eu já falei isso para vocês lá atrás. Então, nesse caso, eu peço ao juiz, excelência, tem que ouvir determinada testemunha. O juiz vai fazer uma diligência, vamos todo mundo lá para ouvir a testemunha. Vai o juiz, vai o promotor, vai o advogado do indiciado, todo mundo faz pergunta, como se fosse uma audiência comum. Tá? Isso na fase de inquérito. Isso daí é prova para valer mesmo. É uma antecipação de prova. Isso aqui é prova. Isso aqui é válido lá na frente. Beleza? Tranquilo? Súmula 155 do STF é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição precatória para inquirição de testemunha. Súmula 273 do STJ. Intimar a defesa da expedição da carta precatória torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Bacana? Questões aí pessoal da mentoria. E vamos falar agora para os nossos alunos do reconhecimento de pessoas e coisas. Para nossos alunos, vamos falar agora de um abraço, né?
isso foi a nossa aula de hoje de prova testemunhal. Até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos falar hoje de reconhecimento de pessoas e coisas no processo penal. Vamos lá. Penal. Reconhecimento de pessoas e coisas no processo penal, artigo 226, fala assim: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento. Já vou adiantar para vocês, o reconhecimento de pessoas e coisas, principalmente o reconhecimento de pessoas, é muito criticado na doutrina, tá? É muito criticado na doutrina do formato que é realizado nos dias atuais, tá? E do número de injustiças que ocorrem de pessoas que são reconhecidas e, na verdade, depois comprova que elas não tinham vinculação com o fato criminoso, ok? Beleza? Deixa aqui já de início já essa crítica quanto ao reconhecimento de pessoas. 226, então, fala assim: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, olha lá, vamos grifar, se possível, grifa, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento for por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Por isso que tem aqueles espelhos, né, que a pessoa não consegue identificar. 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento, e por duas testemunhas, grifa, duas testemunhas presenciais. Parágrafo, no inciso 3 deste artigo, né, que seria a situação quando a pessoa ficar com receio que a pessoa a ser reconhecida ali ameace, né, o parágrafo único diz o seguinte: deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou plenário de tribunal de júri, tá? Então não tem como aplicar essa hipótese em que a testemunha, a pessoa que está sendo reconhecida, a pessoa que vai reconhecer, não fique oculta nessas situações na instrução criminal ou no plenário do júri. Artigo 226 é uma exigência ou uma recomendação? Essa listinha que foi para vocês aqui, ó. Inciso 1, convidado a escrever. 2, se possível colocar um lado de outro. 3, é uma exigência? É uma norma a ser seguida? Se for positivo, então já é nulidade se não seguir de forma correta. Ou é uma recomendação? Gente, por isso que eu falo para vocês que é muito criticada. Até nessa formatação que já é feita de forma incorreta, hoje o STJ entende que é uma mera recomendação. Assim, se não for obedecido essa formalidade legal para o reconhecimento da pessoa acusada, não teremos uma nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas uma recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diferente da prevista em lei. Então tá bom. Então eu vou colocar então numa fila 4 pessoas. A lei fala, né? Convidando, se possível, colocar outros quando tiverem com ela qualquer semelhança. Então eu vou colocar 4 pessoas brancas e um negro no meio. Quem que a pessoa vai acusar de cara? É um negro. Ah, mas é nulo porque não seguiu o 226. Tá, mas 226 não é obrigatório. Eu posso seguir de forma diferente. Por isso, a crítica quanto ao reconhecimento de pessoas. Inclusive, eu até coloquei aqui para vocês o que se chama por show-up. Né? Show-up. O que é show-up? No reconhecimento de pessoas. É muito comum a prática de show-up. O que é? É uma modalidade de reconhecimento de pessoas onde é exibido uma pessoa para que seja realizado o reconhecimento de um único suspeito. Normalmente por fotografia, né? Isso aconteceu uns tempos atrás, né? Minha esposa, tivemos a infelicidade dela ser roubada o carro da irmã dela na porta da casa, né? Ela estava chegando, um vagabundo rendeu ela, levou o carro.
E ele levaram para ela um book de fotos, até pelo tablet, né? Para ela poder ver quem que é esse daqui, esse aqui, esse aqui. E ela foi reconhecendo ali por fotos, né? Por que questionar? Por fato que há um vício nesse sentido, que a pessoa já tem uma predisposição para ver quem para lembrar de quem é o criminoso. E às vezes isso, com o tempo, pode se passar e a pessoa realmente errar quanto à pessoa que ela indicou inicialmente. Então, por isso que é muito criticado o reconhecimento de pessoas, como é feito no dia de hoje. É como assim, as provas no processo penal, você tem que imaginar, é como se fosse, não tem aquela pessoa que salta com vara, estou falando uma visão técnica, né, gente, para concurso. Imagina aquela pessoa que vai saltar com vara nas Olimpíadas, não tem? Aquela pessoa que corre com aquela vara e aí salta a altura assim, pá. Então, quanto mais o nível da prova, esse sarrafo tem que ser mais alto, ou seja, o standard de blindagem legislativa tem que ser mais alto para que a prova seja colhida da forma correta. Reconhecendo pessoas, o standard, o sarrafo tem que ser mais alto, tem que ser seguido realmente um padrão exigido pelo menos 226. Colocar as pessoas ali que sejam paritárias, questionar a respeito disso, evitar o reconhecimento antecipado através de prova fotográfica, por exemplo, porque senão já vicia, a pessoa já vicia. Às vezes não é aquela pessoa mesmo, ela já mais condiciona. E nós temos um fenótipo, isso é estudo científico, nós conhecemos pessoas, reconhecer pessoas da nossa raça mais facilmente, né? Se eu sou branco, eu sou mais fácil de reconhecer as pessoas brancas. Se eu sou negro, eu sou mais fácil de reconhecer pessoas negras. Agora, da mesma situação, que eu posso lembrar. Agora, fora isso, tudo que é diferente vai me chamar a atenção. Ou seja, eu que sou branco, eu vou reconhecer, eu vou indicar mais facilmente quem que eu penso ser o criminoso, aquele que não é da minha raça, mais ou menos assim. Isso é estudo científico. Ok? Vamos voltar para a nossa aula. Vamos lá. Artigo 226. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, ok? O reconhecimento por videoconferência é possível? Sim, é possível, tá? Se a pessoa for chamada a reconhecer ou aquela ser submetida ao reconhecimento estiver presa, por exemplo, é possível a diligência via videoconferência. Reconhecimento de coisas, está no 227, fala assim, no reconhecimento de objeto, proceder-se-á as cautelas estabelecidas no artigo anterior, tá? No que for aplicável. É possível o reconhecimento fotográfico? Mesmo que ela não seja contemplada no CPP, é utilizado. O STF vem admitindo o reconhecimento fotográfico, como foi para vocês, tá? Como meio de prova. Beleza? Vem sendo adotado na prática com apoio ao sistema de persuasão racional da prova. É possível o reconhecimento de voz? Sim, é possível, tá? A doutrina tem admitido a chamada prova inominada, né? Que não, o fotográfico também é inominada, não está no CPP, mas é possível o reconhecimento de voz também. Cara, o que seria então a acareação? Qual é o conceito jurídico de acareação, professor? É o ato judicial de natureza probatória em que pessoas prestam declarações divergentes. Essas pessoas serão confrontadas uma de frente à outra, na tentativa de dirimir contradições, de resolver essas contradições, buscando a retratação por parte de um dos acareados. Nos enrolar no processo. Uma testemunha diz que a rua estava iluminada quando saiu disparos. Outra testemunha é ouvida e ela fala que a rua estava escura, sem iluminação. Uma disse que estava iluminada e outra sem iluminação. E o plano de fundo da defesa é uma legítima defesa putativa, que a defesa diz que ele não viu que realmente o algoz, a vítima estava desarmada, eles tinham discutido no bar e a vítima passou a mão rapidamente na cintura. O réu no processo, em legítima defesa imaginária, pensando que ia disparar contra ele, saca do revólver e atira e mata a pessoa e depois descobre que na verdade ele ia pegar o celular. Bom, e o fato da defesa diz que o que ajudou a situação fática foi que estava escura a rua. E chamaram a testemunha, uma testemunha disse não, estava iluminada, e outra disse que estava escura. Esse ponto é essencial, é uma
circunstância relevante para o caso, sim ou não? Sim. Porque vai desaguar o que na absolvição ou na condenação. Ok? Diz assim o artigo 229. A acareação será admitida entre acusados e acusado. Veja, réu contra réu, é possível acareação? Sim. Testemunha entre testemunhas? Sim. Entre acusado, o réu, e testemunha? Sim. Pessoa ofendida, vítima. E entre pessoas ofendidas, vítima contra vítima, é possível? Sim. Sempre que divergir. Então é possível réu contra réu, testemunha contra testemunha, réu contra testemunha e a pessoa ofendida, ok? O acusado e a vítima, por exemplo. E entre pessoas ofendidas. Sempre que divergirem em suas declarações sobre fato que for fatos ou circunstâncias relevantes, ok? O parágrafo único fala assim: os acareados serão reperguntados. Você tem certeza? Para que explique os pontos divergentes, reduzindo a termo o ato de acareação. E é claro, o juiz fala, gente, um dos dois está mentindo. Um dos dois está mentindo. E se continuar persistindo na mentira, um vai responder por falta de testemunho. Beleza? Beleza? Vou perguntar de novo. É bem assim mesmo, o juiz é bem incisivo. Quais os pressupostos, então, para a existência da acareação? Primeiro, que as pessoas serão submetidas à acareação já tenham sido ouvidas. Elas já foram ouvidas e agora vão ser reperguntadas. Segundo, que haja divergência nas declarações dessas pessoas e essa divergência tem que ser um ponto relevante. Tá? É possível a acareação entre peritos? Entre peritos, como eu falei para vocês, não é possível. Tá? É possível a acareação por carta precatória? Sim, o 230 fala isso. Se ausente alguma testemunha cuja declaração diverjam das outras que estejam presentes, e se esta se daram a conhecer dos pontos divergentes, consignando-se o auto que explicar ou observar, se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo as declarações destas e a da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Ou seja, não vai ter graça, né? A criação vai ser, a testemunha já mudou e é um ponto divergente, está em outra cidade. Então eu mando para o juiz deprecado para que ele faça as perguntas e faça, olha, a testemunha lá em Cuiabá falou isso, é isso mesmo? Vamos fazer esses cruzamentos. Beleza? Tranquilo? Questões aí para os nossos alunos da mentoria, que não são poucas, ok? E agora a gente pode fechar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos reportar a questão que foi inicialmente proposta. Caio, FGV de 2019. Caio, técnico de notificações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, compareceu à residência de Lúcia para entregar uma notificação. Para comparecer ao Ministério Público para oitiva em procedimento em que se investiga a prática do crime de lesão corporal qualificado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando estava no local, Caio foi surpreendido por a presença, no exato momento, né, em que Mateus, marido de Lúcia, desferia golpes contra a cabeça da esposa, causando lesões graves. Vizinhos informaram o ocorrido a policiais que realizaram a prisão do autor do fato. Mateus foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal grave, praticada no contexto de violência doméstica familiar, cuja pena máxima e abstrata ultrapassa 6 anos de reclusão. Foram enroladas na denúncia do Ministério Público 8 testemunhas da acusação, inclusive Caio, né? Além da vítima Lúcia, que continua convivendo com o denunciado. Com base apenas nas informações impostas, é correto afirmar que, letra A, não poderá o Ministério Público ouvir todas as testemunhas enroladas, tendo em vista que Lúcia deverá ser computada no número máximo. Errado, né? Lúcia não conta como testemunha porque ela é vítima. Ok? Ela não entra na contagem. 855, lembra lá. Poderá, 835, né? Sumaríssimas 3, 5 é júri e 8 é ordinário e 5 é sumário, né? Sumário, júri 5, sumaríssimo, jurado especial 3 e ordinário 8. Aqui,
Poderá Caio ser obrigado a prestar declarações, mas não será firmado compromisso. Dizer a verdade, uma vez que só teve conhecimento dos fatos quando exercia sua função pública. Nada a ver. Nada a ver. Ok? C. Poderá Caio ser obrigado a prestar declarações e será firmado compromisso de dizer a verdade, devendo a sua oitiva ser realizada antes do testemunho da defesa. Perfeito, é isso mesmo. Ele foi rolado como acusação, primeiro ele entra antes da defesa. Quem fala isso é o artigo 400 do CPP, que traz a lista, a ordem da audiência. Letra D. Não poderá Caio ser obrigado a prestar declarações, tendo em vista que só teve conhecimento dos fatos, não existe nada a ver. E. Lúcia se recusar a depor, mais uma vez, aceitando prestar declarações, será firmado o compromisso de dizer a verdade. Vítima não presta compromisso. Beleza? Um abraço, os alunos da mentoria têm questões para resolver agora, resolvam. E depois a gente se fala. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.